planeta é repleto de paisagens lindas e fenômenos naturais capazes de tirar o fôlego. Simplesmente sentar e relaxar com uma vista bonita é capaz de melhorar o dia de alguém. Apreciar uma paisagem natural, como uma cachoeira fluindo sobre as rochas, até mesmo no nosso dia a dia, uma cidade durante uma leve chuva que forma pequenas poças de água nas ruas. Apreciar a vista do mar batendo nas rochas enquanto sente a brisa do oceano na pele. Aposto que nesses momentos de calmaria e paz interior, você já deve ter se perguntado: como será que essa experiência pode ser transferida para uma simulação computacional? E é justamente disso que a gente vai falar hoje. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre simulação de fluidos na computação. A história da simulação de fluidos se remonta às décadas de 60 e 70, quando os primeiros computadores começaram a ser utilizados para resolver equações diferenciais que descrevem esse movimento dos fluidos. Mas, naquela época, a gente tinha bastante limitação computacional, o que tornava essas simulações bastante simplificadas e restritas a problemas bem específicos. Mas, com o avanço da capacidade computacional e o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes, a simulação de fluidos começou a se tornar mais realista e versátil. O vídeo que eu estou mostrando agora é uma simulação de Navier-Stokes com partículas e foi escrita em HAXE. Então, vamos agora entender um pouquinho melhor sobre como isso é possível e como essas simulações são feitas. Usamos equações matemáticas para descrever fluidos, e na simulação computacional não é diferente. O estado de um fluido em um dado instante no tempo é modelado como um campo de vetores de velocidade. As equações de Navier-Stokes são uma descrição precisa da evolução de um campo de velocidade ao longo do tempo. Então, nós vamos usar as equações de Navier-Stokes, pois elas descrevem como a velocidade, pressão, temperatura e densidade de um fluido em movimento estão relacionadas. Em específicos, nós estamos interessados na equação de continuidade e na conservação da quantidade de movimento de um fluido. A equação da continuidade, ela expressa que a divergência do vetor de velocidade é igual a zero. Em termos simples, essa equação nos diz que a quantidade de fluido que entra em uma região é igual à quantidade que sai dela. Isso significa que o fluido não é criado nem destruído dentro da região considerada e sua densidade não muda ao longo do tempo. Já essa segunda equação fala sobre a conservação da quantidade de movimento de um fluido. Ela me diz que a mudança na velocidade de um fluido em relação ao tempo é igual à soma das forças que atuam sobre ele dividido pela massa do fluido. Isso significa que a velocidade de um fluido muda à medida que diferentes forças, como pressão, gravidade e atrito, agem sobre ele. 2 pontos de atenção aqui nessa equação. Fica claro que a pressão influencia na velocidade, e isso a gente sabe porque o fluido fluirá de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, e a viscosidade é outra propriedade super importante na dinâmica dos fluidos, que é representada nessa equação. A viscosidade ela representa a resistência ao fluxo do fluido, semelhante à fricção em corpos sólidos, sugerindo que o fluido flui para baixo. Bom, nós vimos como descrever matematicamente, agora vamos falar um pouquinho sobre os modos de simulação de fluidos. Vamos falar particularmente de 3 métodos: o método das partículas, grade euleriana e técnicas híbridas. Primeiramente, o método de partículas. Nele, o fluido é representado por um grande número de partículas que interagem entre si e com o ambiente. Nessa abordagem, cada partícula possui propriedades como posição, velocidade e densidade. Os métodos de partículas são altamente flexíveis e podem modelar uma ampla gama de fenômenos fluidos, incluindo o comportamento turbulento. Exemplos incluem o método de partículas suavizadas e o método de elementos finitos. O segundo método é o da grade euleriana. Nele, o espaço é discretizado em uma grade tridimensional, onde cada célula contém informações sobre a densidade, velocidade e outras propriedades do fluido. As equações de conservação são resolvidas em cada célula da grade para determinar como o fluido se move e se comporta ao longo do tempo. Este método é eficaz para simulações detalhadas, mas pode ser computacionalmente caro, especialmente para fluidos turbulentos. As técnicas híbridas consistem em algumas abordagens que combinam os elementos de métodos de partículas e grades eulerianas para obter o melhor dos dois mundos. Por exemplo, o método de volumes finitos suavizados, SFM, combina elementos de ambas abordagens para fazer simulações eficientes e precisas.
Pensando que precisamos de uma representação para o nosso fluido, nesse vídeo não vamos nos ater à simulação em grade. Essa abordagem consiste em dividir uma região finita do espaço em células idênticas e a mostrar o fluido no centro de cada célula. Então, como que funciona essa simulação? Basicamente, nós estamos sempre tentando entender qual será o estado do sistema em um determinado momento de tempo. A estrutura básica é o seguinte: nós começamos o estado inicial, para velocidade e densidade nesse caso, em seguida vamos atualizando seus valores de acordo com os eventos ocorridos no ambiente. Então, isso pode, inclusive, ser relacionado a adicionar forças ao nosso ambiente. No caso, por exemplo, de jogos, a gente pode permitir que o usuário aplique forças com o mouse. Após esse passo vem a questão da difusão, que nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco, e por fim, o movimento em si. Depois do movimento ser simulado, nós voltamos para a fase anterior a adicionar forças. Então vamos tentar entender agora um pouquinho mais sobre difusão. Na simulação de fluidos usando a grade, a difusão dos fenômenos físicos fundamentais que precisam ser modelados. Essa difusão ela se refere à propagação gradual de propriedades do fluido de áreas de alta concentração para áreas de baixa concentração, no nosso caso, a densidade. Dessa forma, na grade, o valor de 4 quadradinhos se torna a média de quadradinhos ao seu redor. Na simulação, ao modelar a densidade, vamos querer calcular a densidade de cada um desses quadradinhos, calculando como a densidade do fluido varia de uma célula para outra na grade. Para facilitar, imagine que você tem um pedaço de bolo de chocolate com pedaços de chocolate dentro. Se você mexer o bolo suavemente, os pedaços de chocolate se espalham por todo o bolo, certo? Isso é mais ou menos o que acontece com a difusão na computação. Então, na computação, a difusão é como se os pedaços de chocolate se misturando no bolo, mas em vez de chocolate, estamos falando sobre coisas como calor, cor ou outras propriedades do fluido. No nosso caso em específico, densidade. Então, em uma simulação de fluidos, a difusão faz com que as propriedades do fluido se espalhem de áreas com muita daquela propriedade para áreas com menos dela. Outro conceito importante na simulação de fluidos é a advecção. Em termos técnicos, a advecção é o transporte de propriedades de um fluido, como densidade, temperatura ou concentração de uma substância, pela corrente do próprio fluido. No nosso caso, a gente está bem interessado em densidade. Isso ocorre devido à convecção, ou movimento do fluido, onde as propriedades são transportadas pela velocidade do fluido em si, em vez de serem difundidas passivamente. Para o nosso modelo, a densidade e outras características do fluido vão se mover de acordo com esse vetor. É importante notar que, na maioria das vezes, um vetor não vai apontar para o centro do quadradinho, de modo que a densidade final em um ponto vai ser dada pela média de densidade de todos os vetores que apontam para ele. Para ficar mais claro, imagine que você está em um rio e coloca uma folha na água. Se você observar aquela folha, verá que ela se move na direção do fluxo do rio, certo? Isso é advecção. Então, na computação, quando simulamos fluidos, precisamos entender como o fluido se move. E a advecção nos ajuda a fazer isso. Ela descreve como as propriedades do fluido são transportadas junto com o movimento do fluido. O último aspecto que a gente tem que conversar sobre é clearing divergence. Então, essa é uma etapa na simulação de fluidos onde o campo de velocidade é ajustado ou corrigido para garantir que ele atenda a condições de divergência zero, garantindo assim a incompressibilidade do fluido simulado. Isso é feito através de métodos numéricos que redistribuem ou suavizam o campo de velocidade para eliminar qualquer divergência. Então, só para ficar claro, imagina que você está olhando para um rio e você vê as correntes se movendo em diferentes direções. E aí vamos dizer que você divide o rio em pequenas seções e mede a quantidade de água que está fluindo em cada uma dessas seções. Se você somar todas essas quantidades, você espera que a quantidade total que entra em uma área seja igual à quantidade que sai dela. Isso é basicamente o que a gente está fazendo quando falamos sobre clearing divergence em simulação de fluidos. Então, quando a gente simula fluidos no computador, queremos garantir que a quantidade total de fluido em uma determinada região seja constante ao longo do tempo. Não queremos que o fluido se acumule ou desapareça de repente em uma área específica. Então, esse processo é justamente de ajustar o fluxo em cada região da simulação para garantir que a quantidade total de fluido seja sempre a mesma, mantendo assim a consistência da simulação e garantindo que o fluido se comporte de uma maneira realista. Agora a gente já tem uma visão superficial sobre como tudo funciona, então vamos juntar tudo que a gente aprendeu. Como funciona o processo de simulação? Começa na discretização do espaço. Para o nosso projeto em específico, que a gente falou sobre grades, a gente vai dividir o espaço em grades. A partir daí, a gente faz a representação das propriedades do fluido. Então, em cada célula dessa grade, a gente vai armazenar as propriedades que interessam pra gente.
para a simulação, a gente está muito mais interessado em densidade. Depois disso, a gente vai para as equações de conservação, que a gente já viu aí, não vou entrar em detalhes. Feitas as equações de conservação, para serem resolvidas em cada célula da grade, a gente faz a difusão e a advecção. Então, a gente calcula as propriedades do fluxo e como elas são difundidas e transportadas pela corrente do fluido ao longo da grade. Depois disso, a gente vai para tratamento de fronteiras. Então, lembrando que fluidos precisam de fronteiras, porque eles se adaptam, né, ao recipiente no qual estão contidos. Depois a gente faz a etapa da Clear Divergence para garantir que o fluido seja incompreensível e que tudo esteja como deveria estar. E aí, a partir disso, a gente pode fazer também a atualização iterativa, que se são resolver e atualizar as propriedades do fluxo em pequenos intervalos de tempo para poder controlar esse comportamento. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre como simulação de fluidos funciona e espero que tenham gostado do vídeo. Aqui estão minhas referências, fiquem à vontade para checá-las e aprender um pouquinho mais sobre como isso funciona na prática. Obrigada!